Hoje é o último episódio da série. Que tristeza. Mas tem mais. Vai iniciar uma nova série. Pô, nem precisa ensaiar, viu? Que maravilha. E essa série Marta e Maria foi muito legal. Eu creio que foi muito impactante, principalmente para mim. A Marta está aqui através dos afazeres. É bem Marta. E, cara, eu acho que foi um desafio bem legal, assim, onde a gente aprendeu mais e pôde compartilhar a palavra do Senhor, assim, mais e mais. E não sei vocês, mas eu creio que a gente vai para casa e fica pensando, talvez outro dia, em algum momento, assim, a gente lembra daquilo e fica ali degustando. Eu ia falar uma coisa, mas é muito nojento. Melhor não. Vocês lembram de todas as palavras que foi dita? Todas não as palavras, mas os temas? Quem lembra aí? Sem procurar lá. Não lembra, né? Eu lembro de algumas, porque eu estava preparando, né? Mas vamos lá para mim não falar errado. A primeira foi a boa parte, né? A segunda foi mãos à obra. A terceira religião. E a quarta, omissão. Hoje nós vamos falar sobre omissão. Alguém arrisca dizer o que é omissão? Eu sei que vocês ficam muito entusiasmados em falar, né? Mas pode falar. Vocês sabem o que é omissão? Por favor. Vocês sabem? Omissão, omitir, é a mesma coisa. Não sabe. Quando você esconde algo. Deixar de lado. Os dois. Isso, deixar de lado. Deixar de fazer. Omissão de socorro é um crime. Omissão de Fazer o que tem que socorro. ser feito. Você sabe que é uma omissão de socorro? Você vai ser preso sem saber, então. Deixar alguém. Você passa alguém ali, cair de bicicleta, ou sei lá, tá Não sangrando. Se você passar e não ajudar, essa pessoa vira óbito ou qualquer outra coisa. É crime. Você deixou de fazer por aquela pessoa algo que poderia salvar a vida dela, ou talvez, sei lá, evitar dela perder um braço, alguma coisa assim, uma perna. Então, é crime, então cuidado. Né? Tem coisas que a gente acha que não dá em nada, mas dá. Você passar ali no meio, coitado, fiquei com medo. Enfim, tem uma certa história, mas é crime, omissão de socorro. Não prestar socorro, principalmente se você for um dos culpados a isso. Amém? Mas então, omissão. A gente vai estar lendo algumas partes e eu preciso que vocês prestem atenção. Eu sei que vocês são meio dispersos e eu não queria separar ninguém porque daí vai ficar meio... daí vai ficar ruim. Então, vamos prestar bem atenção. Sara, senão eu vou ter que separar. Primeiro texto que nós vamos ler, hoje nós vamos ler uns 4 textos mais ou menos. E quando veio essa palavra sobre omissão, a primeira coisa que me veio à cabeça é sobre dividir ela. E aí você fala, como assim dividir? Dividir em algumas coisas que a gente trata como omissão. A gente não pode generalizar uma omissão de alguma coisa. Omitir, como a Cláudia disse, como o Adrian disse, é a gente deixar de fazer, a gente esconder, falar que se omitir, não querer fazer algo que você pode fazer, algo que você tem a fazer. E isso é muito sério. E quando a gente traz para a palavra do Senhor, ou para o reino do Senhor, ou para as coisas de Deus, ou para a igreja, ou para nós mesmos, isso torna até um pecado, torna até algo que a gente poderia fazer e poderia estar tratando isso e não faz. E vidas dependem de nós. Então a gente se omitir de fazer isso não acarreta só nas nossas vidas, e sim nas outras. Então se você acha que o que você faz hoje, ou o que você deixa de fazer é só com a tua vida, você está enganado. Que o que você faz ou o que você deixa de fazer vai impactar em outras vidas, e muitas outras vidas. Você fala, nossa, mas eu... Não. Sim, você sim. Tem sempre alguém olhando para você e sempre alguém se espelhando em você, independente de quem você seja ou o que você faça.
Ah, mas daí eu estou no meu quarto. Cara, beleza, no seu quarto. Mas aquela atitude que você toma no seu quarto vai impactar nas vidas de outras pessoas lá fora, ou aquilo que você se trancou no seu quarto, e isso a gente vai talvez ali falar sobre isso, e talvez você se sinta confortável ou se sinta confrontado com isso. Então lá em João 6, primeiro o que nós vamos tratar é a omissão de, não sei se posso dizer assim, mas eu acho que entra no conjunto mesmo, o Evangelho de João, tá? Não é as cartas de João. Existe o Evangelho de João e existe João, as cartas de João. Bens materiais, dinheiro, recursos e por aí vai. Quando eu falo bens materiais, não é só o dinheiro, é bens materiais, é o que você tem de valor na tua vida. E semana passada a gente falou sobre o jovem rico, o mancebo, né? E o que ele estava disposto a abrir mão e o que ele não estava, e onde estava o coração. E aquilo que nós falamos era sobre o que Jesus estava buscando, o coração das pessoas e não os bens materiais. Mas hoje a gente vai falar sobre os bens materiais. Em João 6, todos acharam? Então a primeira omissão é sobre recursos, bens materiais, dinheiro, o que você tem a oferecer, materialmente falando. Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Dá um pause aí. Jesus falou para Felipe: aonde a gente vai comprar pão para todos esses comerem? Daí o versículo seguinte: mas dizia isso para experimentar, porque ele já sabia o que havia de fazer. Então ele fazia isso para Felipe como se fosse um teste. Preste bem atenção na história. Ele estava testando Felipe para ver o que Felipe ia falar, porque ele já sabia o que ele tinha que fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, resumidamente, o dinheiro que nós temos é pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dando os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e enchendo 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Vamos imaginar aqui uma multidão, que já começa o versículo assim. O capítulo, né? Jesus passa por uma banda, o outro lado, vamos falar na linguagem de hoje, outro lado, e uma multidão seguia ele. Uma multidão de 5 homens, sem contar as mulheres e crianças. 5.000, perdão. Uma multidão de 5 homens. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E daí vamos lá. Vamos imaginar, quantos a gente está aqui hoje? Uns 20 mais ou menos? Não precisa contar, mas quase isso, né? Uns 15. Digamos que a gente vai para um lugar onde, sei lá, não precisa ser um retiro, mas alguém está falando uma palavra.
E quando você sai de casa e você, na tua cabeça, você saiu de manhã e você vai ficar o dia todo fora. Uma coisa você vai levar para comer, você vai ficar o dia todo fora. É a primeira coisa que a gente pensa na cabeça. Eu vou comer, eu preciso, sei lá, eu tomo café da manhã em casa e hoje a minha cabeça funciona assim. Se eu vou sair de casa e vou ficar o dia todo, eu tenho que comer alguma coisa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é comida. Porque eu vou ficar o dia todo fora. Quando eu vou jogar bola, por exemplo assim, o pior horário que tem para jogar bola é 1h da tarde. Porque você não consegue almoçar antes e depois vai acabar tarde. E você chega ruim, tipo, muito tarde. Então, ou eu tomo um café muito reforçado próximo, ou eu almoço bem antes. E daí eu levo alguma coisa para comer. Porque, cara, quando eu fico com fome, me dá uma tremedeira, já me dá uma fraqueza. Cara, é impressionante. Mas, enfim. Voltando, a gente leva alguma coisa para comer. É impossível que diante de 5.000 homens e mais mulheres e crianças, no total, sei lá, de 10.000, 15.000 pessoas, só tenha uma pessoa que tenha 5 pães e 2 peixes. É impossível. Você não acredita que devia ter alguém mais ali? Ou só eu penso assim? Alguém mais tinha alguma coisa ali, cara. Alguém mais só que egoísta. Não é possível. Alguém, tipo, uma criança, um jovem, que provavelmente a mãe dele falou assim, ó, então leva esses pão aqui, já que você vai ficar o dia todo fora, que eu te conheço, então leva esses pão e esses peixes. O peixe não é um peixe cru, tá? Não é um peixe cru. Jesus ia repartir um peixe cru para comer. É um peixe tratado ali, talvez ali, como se fosse um bacalhauzinho, né? Um salzinho ali, alguma coisa assim, porque naquele tempo tinha que durar, não tinha geladeira, não tinha uma bolsa térmica. Eles carregavam dentro do alforje, alguma coisa assim, e era tipo num salzinho e tal, como se fosse um charque, e levava. E era o alimento dele, como se fosse um pão, sei lá, alguma coisa. E ele foi o único que se dispôs a ajudar. A gente analisando todos esses fatos e analisando tudo isso, várias pessoas daquele meio se omitiram. E ela se omitiu e só teve uma que fez, aonde através dessa uma pessoa o milagre aconteceu e espirrou em todas as pessoas. Quantas vezes a gente se omite de poder dar algo? Eu lembro numa época da escola onde eu estudava lá no Mário Braga e, cara, era todo recreio a gente saía catar dinheiro da pessoal. Porque a gente não tinha, eu tinha pouco recurso. Mas quando a gente tinha, a gente pedia emprestado, ou dá 10 centavos aí, o salgadinho era 50 centavos. Ou dá 10 centavos, empresta 10 centavos. Cara, a gente pedia emprestado, mas nunca devolvia. Eles já sabiam, então emprestado naquela época nunca vai devolver. E recolhia um recurso, cara, tinha dia que a gente comprava 3, 4 salgadinhos. E daí passava pelas pessoas que emprestou e oferecia para elas. E elas pegavam, entendeu? Tipo, a gente ia atrás do recurso e conseguia. Ou quando a gente tinha, a gente disponibilizava e todo mundo vinha e comia. A maioria das vezes. E olhando para esse texto, Jesus precisava somente de uma alma disposta a não se omitir aquilo ou aquele milagre que ele tinha que fazer. Quando ele testa Felipe, ele já sabe o que ele vai fazer. E ele já sabe que tem um jovem que vai disponibilizar o recurso para ele fazer. Entenda, tem pessoas que precisam, como eu falei, com as nossas atitudes, o que a gente faz ou o que a gente não faz vai impactar na vida das outras pessoas. Jesus já sabia o que ele tinha que fazer e ele ia fazer. Ele ia dispensar o povo com fome. Ele precisava de uma pessoa só. Uma pessoa disposta, que tinha o coração disposto e entregue ao reino. A omissão é aquilo que a gente deixou de fazer. E quantas pessoas deixaram de fazer ali? Mas nem por isso elas ficaram sem receber. Outra história que me faz lembrar foi quando eu comecei a trabalhar na área de vendas e comecei assim, tipo, nossa, Deus começou a prosperar muito assim, muito mesmo. Cara, e era impressionante assim. E eu sempre fui dizimista, assim, sabe? Sempre fui dizimista. Dava lá os 10% certinho, na outra igreja que eu ia. E teve uma vez que me foi ensinado sempre assim, né? E tá escrito na Bíblia, e repreendeu o devorador, tal, isso e aquilo. E eu lembro de uma época assim, cara, que eu fui muito falho, assim, sabe? Foi muito falho.
E o meu medo, o que era? Cara, mês que vem eu dependo de vendas, não vou vender nada. Eu não tenho salário fixo, é comissionado. Eu tinha um salário bem baixo e o que me fazia bem era as comissões. Eu falei, nossa, cara, o mês que vem vai ser muito fraco. E foi pelo contrário, foi melhor que o outro. E no outro mês foi melhor que o outro. E aquilo me constrangeu. Cara, eu entrei em crise assim comigo. Eu fiquei constrangido, tipo, de verdade, assim, eu falei, cara, eu não sou fiel e Deus continua sendo fiel comigo. Em nenhum momento ele recolheu a mão dele. Nenhum momento. E nós estamos falando de dinheiro, de finanças, disso mesmo, de bens materiais. Porque o reino de Deus também faz disso. Só que Jesus não depende disso para fazer as coisas acontecerem. E aquilo eu entendi. Eu falei, cara, Jesus não depende de mim para ele me abençoar. Ele vai me abençoar. E aquelas pessoas também entenderam isso. Que eles recolheram, eles foram lá, pegaram o pão, pegaram o peixe e comeram o que eles tinham ali também, talvez um pouco de vinho, alguma coisa, e eles foram abençoados através daquilo. Só que poderia ser diferente, não poderia? Poderia ter mais coisas. E mesmo assim sobrou. Os discípulos dividiram e sobrou recurso. Então você tem que entender a omissão que você faz hoje com os teus R$2, com os teus R$5, numa inteira, ou no teu amigo, ou alguém que está precisando, talvez faça diferença para ele, mas para Jesus não. Mas ele está vendo o teu coração. E ele está vendo que você, aonde está o teu coração. Certo? Segunda parte, essa bem conhecida, sobre anunciar o Evangelho, a omissão da palavra de Deus, lá em Jonas, bem perto de Obadias. Nossa. Jonas o quê? Jonas. Jonas. É. Jonas. Ó, Ezequiel, daí vem alguns livros. Aquele canto ali, Jonas. Aquele que foi feito desenho semana passada. A omissão da palavra de Deus. E o único exemplo assim que eu vi mais vívido foi de Jonas. Todos conhecem a história de Jonas? Sim. Conhece, né? Quem não conhece, levanta a mão. Não conhece? Não. Então vamos lá. Eu vou ler o começo, depois eu vou explicar o finalzinho. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Até aqui só. Para quem não conhece, Jonas recebeu uma palavra para anunciar para uma cidade chamada Nínive que o pecado era grande e como diz ali, que a malícia e aquele incomodou ao Senhor, o cheiro incomodou ao Senhor, o tamanho do pecado que tinha na cidade. Só que assim, Jonas tinha uma treta, depois a gente vê melhor, mas uma treta, e ele falou: não vou anunciar porque eu não quero que eles sejam salvos. E fugiu. E nisso que ele fugiu, ele pegou um barco para uma outra cidade. E daí no meio do barco, no meio do navio ali, do mar, veio uma tempestade. E eles começaram cada um a clamar para o seu Deus, até que descobriram que era Jonas, jogaram no mar, uma baleia engoliu, ele ficou 3 dias dentro da baleia. 3 dias dentro de uma baleia e 3 noites, e depois, quando ele se arrependeu, foi cuspido misteriosamente na cidade onde ele deveria ir, para Nínive. E ali ele anunciou o Evangelho, e ele sabia que o povo ia se arrepender, ele se arrependeu, eles foram salvos. Mas, voltando,
E eu acho que você já teve uma experiência assim, se você não teve ainda, você vai ter, aonde você vai se encontrar em um certo lugar, ou já passou, e você vai precisar dar uma palavra, e aquilo vai arder no teu peito. E o Senhor vai falar forte com você naquele momento, aonde você deve dar uma palavra. E por algum momento, ou vergonha, ou talvez não preparado, você sente que é o momento de você falar, mas você não consegue. E você recolhe isso, e aquilo trava aqui na tua garganta, e você vai embora, e daí o tempo passa e você fala, nossa, eu devia ter falado aquilo. Eu deveria ter falado aquilo. Tive uma experiência mais ou menos... Nossa, foi eu acho que 2012, 12 mais ou menos. 2012. Eu peguei um ônibus, estava indo para o centro de Curitiba, um biarticulado, e do Auer até o shopping Estação ali, até a Rui Barbosa, na verdade. E é um trecho curto. E nisso sentou uma senhorinha do meu lado, e daí eu sentado ali, já conhecia a palavra, tudo. E ela sentou do meu lado e ficou, eu acho que andou uns 3 tubos. Do nada ela olha pra mim, vai na Deus e Amor. Eu falei, tá bom. Ela levantou e saiu. Beleza. Isso tem 13 anos. Cara, e aquilo ficou na minha cabeça por anos. Por anos. Por anos. E anos. E ela não falou nada. Só falou isso, vai na Deus e Amor. Às vezes uma palavra a gente acha que precisa falar isso e aquilo, e falar, meu Deus, eu não sou conhecedor da palavra, eu não entendo nada, eu não sei nem quem é Jonas, eu não sei nem quem é Mefibosete. Alguém sabe quem é Mefibosete? Ninguém sabe quase. E como que eu vou explicar as coisas para o Senhor? Eu não prego igual o Léo, eu não falo às vezes igual o Leandro, ou igual a Yáscara, eu não oro igual a Sara, eu não tenho aquela intimidade com o Senhor. Como que eu vou falar as coisas? E a gente se omite por conta de achar que não tem um conhecimento. E uma senhora senta do meu lado e fala, vai na Deus e Amor. E aquilo me incomodou por anos. E um dia eu estava brigado com a Fran, a gente tinha discutido, meio que normal, né, de casal. E eu falei bem assim, sai lá, vou dar uma volta. E fui no mercado comprar não sei o que era aqui pra casa. E daí me veio esse trava, vai na Deus e Amor. E eu tava de bermuda e chinelo. E a Deus e Amor é tradicional, onde sentam as mulheres de um lado e os homens do outro. E eu falei, eu vou na Deus e Amor. E cheguei lá e sentei. E sentei e fiquei lá, e as coisas aconteceram. E o culto deles, a oportunidade foi rolando. E eles cantaram. Você acha que eu canto mal? A igreja canta bem mais que eu, melhor, eles cantam bem melhor que eu, porque tem oportunidade, então qualquer um canta, né? E eu seria um deles, igual, porque eu sou igual. E tipo assim, cara, foi um culto normal, onde começou a palavra, e foi indo, e eu levantei e saí. E eu entendi que aquilo talvez, em algum momento da minha vida, fosse talvez um lugar onde eu deveria estar. Mas eu já tinha conhecido a palavra do Senhor. Eu já estava. Só que me incomodou. E se eu não fosse uma pessoa que conhecesse, talvez eu ia começar a conhecer Jesus através daquilo. Porque foi uma palavra simples, uma coisa simples. Talvez Jesus te ama, ou o que você está passando, Jesus tem a solução, ou Deus conhece teu coração e sabe o que você está passando. Ou procura uma igreja, ou eu posso orar por você, ou, sei lá, se você tem o hábito de ler a tua Bíblia de manhã, aquele momento que você leu aquele versículo, aquele capítulo que mexeu contigo, talvez seja uma palavra para você dar para alguém. E isso a gente se omite. E a gente fala, nossa, mas Jonas era para ele ir pregar, tanto que ele andou a cidade 3 dias, se eu não me engano, subiu e desceu, pregando a palavra do Senhor, e todos se arrependeram. Nossa, mas eu não vou conseguir pregar. Ele foi engolido por uma baleia. Baleia nenhuma vai te engolir. Não vai te engolir hoje. Mas você está se omitindo de fazer a obra de Deus.
E as pessoas dependem disso. E depende de você também. Não é que Jesus depende, as pessoas. Lucas 22. Esse é 22, Márcia. Lucas 22. É... 22:54. Uma passagem bem conhecida, até mesmo para você que conhece muito, ela é bem conhecida. A gente conhece Pedro e sabe de tudo que ele fez, que ele, cara, foi um cara sensacional, assim. Foi um discípulo do Senhor, assim, sensacional. Ele era explosivo, porém tinha um coração gigante. E depois disso, que Jesus ressuscita, foi ter com ele, cara, o ministério de Pedro foi incrível, assim, as coisas que ele fez foi incrível. Então, um erro que ele cometeu aqui não se resume a história dele e não anula todas as coisas que ele fez. Pedro andou sobre as águas. Se for ver bem e fala, nossa, mas ele afundou. Tá, e quem foi em encontro de Jesus? Só ele, cara. As pessoas falam, nossa, é que Pedro olhou para o lado, e daí, tipo assim, e usam até nas pregações, não olhe para os lados, foque em Jesus, e realmente isso é o certo. Foque em Jesus, mas não olhe para o lado, senão você vai afundar, igual Pedro afundou. Mas quem que andou na água? Pedro falou, eu e Jesus, só. Jesus e eu. Aí eu afundei, você afundou, tá, mas você andou? Não. Eu andei na água, pô. E Pedro andou. Todo mundo achou lá, assombração, não sei o quê. E Pedro, então, Jesus, já que é tu, me chama para ir com você. Já que é você, então, eu quero ir junto. E foi. Andando. No meio da tempestade, no meio da água. Cara, hoje está tudo iluminado, mas era só a luz da lua naquele tempo. Não tinha iluminação, não. E ele andou. Então, a coragem que Pedro tinha, a determinação que ele tinha, a explosão que ele tinha de fazer as coisas, o pensamento rápido de pá, e fazer. E em algum momento ele teve o seu erro, e isso é bom, se você for ler na Bíblia, todos os grandes homens, Davi, Sansão, você pega ali Pedro, todos eles teve um erro, teve um deslize, ou vários deslizes, ou pecado. E isso é bom porque o único que não teve foi Jesus. Para mostrar que todos eles, por mais que o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, meio parecido com o nosso amigo, meio ruivo assim, Davi era meio ruivo, um pouco mais que você, eu creio, e ele era um homem segundo o coração de Deus e pecou também. Vamos lá, Lucas 22:54. Então, prendendo-o, Jesus, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, esse também estava com ele. Vamos lá. Prenderam Jesus, levaram Jesus, colocaram ele numa casa para poder julgar ele, e Pedro estava acompanhando de longe. Imagina a cena, eles levaram Jesus, os soldados estavam, e Pedro de longe acompanhando bem na espreita, ali no meio do mato, sei lá onde, de longe mesmo. E tinha um pátio, até quem já assistiu Paixão de Cristo aqui? Assistiram? Ali tem uma cena bem impactante que a gente vai ler aqui. E tinha um pátio onde provavelmente estava frio, eles fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, as outras pessoas. E nisso, cara, era uma criada, a palavra deixa bem certo que era uma criada, uma empregada, uma pessoa que não tinha um poder assim, mas ela estava no meio do povão ali, era o povão sentado ali e Pedro estava no meio. E ela fala bem assim, este também estava com ele. Talvez a forma com que ele falava, talvez a forma com que ele se vestia, ou talvez o rosto mesmo. Quando você anda com uma pessoa, eu tenho uma prova disso,
Quando eu conheci a Fran, o Gabriel tinha 5 anos. E desde então ele viveu com a gente, entre indas e vindas, mas ele cresceu e morou com a gente e criei ele. E as pessoas, não tem nada a ver, mas as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele é tão parecido com você, não sei o quê. Mas não é meu filho, mas a convivência. E as convivências vai pegando até o jeito de falar, o jeito de se portar e as formas, o gesto, isso e vai influenciando na pessoa. Tanto que a Maria e a Thaís quase se passaram por irmãs gêmeas. Mas não é, talvez a convivência. Porém, o versículo 57, ele negou dizendo, mulher, eu não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou. E passada quase uma hora depois, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E como lhe havia dito, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por 3 vezes perguntaram para Pedro se ele conhecia Jesus. E não sei se foi talvez uma pregação que eu falei, que a vida às vezes vai nos dando sinais, ou o Espírito Santo vai nos dando sinais sobre algumas coisas. E as coisas não acontecem do dia para a noite. E a gente vai tendo sinais, talvez uns alertas, e Deus vai falando através desses sinais com a gente. E muitas vezes a gente é soberbado, não entende, não reconhece que é o Senhor falando aos nossos ouvidos, e talvez a intimidade não nos deixe ter essa sensibilidade com Ele. E quando o terceiro homem perguntou, e ele negou, e o galo cantou, quando Jesus passa, até no filme, por isso que eu citei o filme, quando ele passa, assim, parece que ele olha e o olhar se cruza, não sei se está no filme exatamente, mas eu imagino, tipo, cara, Jesus passando e cruzando o olhar, e aquele olhar talvez de, eu avisei, eu não falei, ou de decepção, ou de, poxa Pedro, eu esperava mais de você. Ou até mesmo Pedro falou, nossa, cara, eu neguei e eu falei que não conhecia Jesus. Ele fala, nossa, cara, mas Pedro. E a terceira parte de omissão, e aonde me fez trazer isso, Jesus não precisava, tipo, não é que ele não precisava, não tinha o que Pedro fazer através de Jesus, pelo que ele estava passando. Não tinha o que Pedro fazer. Aquilo ia passar com ele e ia acontecer. E Pedro não podia fazer nada. Mas o apoio sentimental, talvez, aquela famosa frase, tamo junto, era aquilo que Jesus precisava. De uma pessoa junto com ele. Falava assim, aquele eu posso contar. Aquele sim. E ele não vai largar a mão de nada. E essa omissão de Pedro, 3 vezes omitindo, que não reconhece. Depois a gente vê que ele chorou amargamente, daí na volta Jesus pergunta se tu me amas 3 vezes também, e ele chora, tu sabe todas as coisas, tu conhece o meu coração e sabe que eu te amo. A gente sabe que foi um erro, mas assim, Pedro amava Jesus, talvez por medo, talvez pela situação, e a gente se omite às vezes de ajudar as pessoas por medo disso também. Talvez pelo medo da situação, pelo medo, você vê uma pessoa e fala, meu Deus, se eu for lá com ele e estiver junto com ele, o que as pessoas vão pensar de eu estar com ele? Vocês que estudam, provavelmente vocês devem ter um esquisito junto com vocês, ou mais esquisito que vocês se afastam. Você fala, meu Deus, aquele cara é esquisito, né? Se alguém me ver com ele, lascou. E tinha na escola. E talvez vocês também foram um esquisito em alguma parte da escola de vocês, ou no meio de vocês, onde as pessoas não queriam ser vistas com vocês.
E por um momento vocês passaram por isso. E é chato, né? Você já se sentiu rejeitado? Ou rejeitada? Ou de lado? Ou que ninguém queria brincar? Ou que ninguém queria contar nada? Ou que todo mundo virava as costas? Quando eu estudava lá em São Paulo, na primeira série, cara, eu acho que era muito esquisito mesmo. Porque minha mãe falou, o que você quer levar na lancheira? Eu levava uma lancheira pra escola, azul. E eu gostava muito de café com leite, muito mesmo, muito. Eu tomava café com leite para dormir. E tem dias que eu tomo ainda. Hoje eu reduzi um pouco por causa da ansiedade, né? Talvez foi isso que me deu muita ansiedade. Mas minha mãe, eu falava, quero café com leite, mas vai esfriar, não tem problema. Minha mãe fazia um copo em plástico. Quem já tomou café com leite frio no plástico? E eu tomava o café com leite frio no recreio da escola. E eu lembro um dia, minha mãe me deu R$1, que era muito dinheiro naquela época. Isso em 94, R$1 era muito dinheiro, muito dinheiro. E ela falou, ó, hoje não tem nada para você comer, você vai levar o café com leite e lá você compra alguma coisa para você comer. Eu falei, tá bom. E eu lembro dessa cena, na primeira série. Na escola onde eu estudava, ela tinha um pátio gigante, tinha uma cantina lá dentro onde vendia as coisas e tinha um ressalto de tijolo, de piso. Eu fui lá na cantina, comprei R$1 de bala de iogurte rosa, muita bala. Eu falei, me dá R$1, muita bala. E eu sentei nesse negócio aqui, coloquei tudo as balas em cima da lancheira, assim, imagina a cena, né? Tudo com as balas. Eu lembro até hoje, assim, as balas em cima da lancheira e eu abria uma e chupava. E ficava olhando. E daí pegava outra e chupava. No recreio. Só que nesse dia tinha a reunião das mães, dos pais. E minha mãe estava vindo, assim, ela passou e vindo. E ela vindo, ela passou na minha frente e eu assim, ó. E a lancheira cheia de bala. E ela, o que você fez? Eu falei, eu comprei um monte de bala. Ela recolheu todas as balas e levou. E eu fiquei, quieto. E eu fiquei sentado, continuei sentado ali, esquisito, comendo bala no recreio, você não podia ter comido um salgado. Um café com leite. Esquisito. Depois de um tempo, né, a gente vai mudando os gostos, vai modificando. Mas a questão é, a gente às vezes se omite e nega, e às vezes por medo ou vergonha, e esquece que a gente já foi um esquisitinho também. Esquece que a gente já foi rejeitado também. E daí quando passa, é tipo aquela música, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou, vai se arrepender. E daí a gente começa a falar, aquela vez você não me ajudava, eu sofri, agora eu tô aqui. E você sofreu, mas você não quer ajudar o outro. E a gente se põe no outro lugar, no outro lado, e a gente olha as pessoas e fala, nossa, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Cara, e a gente se omite de dar um apoio talvez sentimental, moral, e nem tudo é sobre você chegar e dar uma palavra de Deus para a pessoa, ou ler um versículo, ou falar, eu quero orar por você. Não, cara, abraça. E daí, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer o quê no recreio? Jogar vôlei naquele pátio gigante do livro? Que é o recreio, aquilo só, né? Mas, o que você vai fazer à tarde? O que você faz à tarde? Uma amizade que às vezes a pessoa não tem, cara. E a gente exige que as pessoas tenham com a gente e a gente não disponibiliza isso para quem às vezes está precisando tanto quanto a gente, talvez até mais que a gente. Aquele momento Jesus não precisava de nada, só tamo junto. Não negue, só permaneça. Só fique até o fim. Não vire as costas. Não fala que não me conhece. Não olhe para mim só porque eu sou esquisito. Me ajude na tarefa, talvez. Ou me chame para jogar uma bola, um vôlei. Ou eu vejo você postar coisa da habitação, você nunca me convidou. Eu tô louco para ir. Ou acho tão legal o que vocês fazem lá. Por quê?
preconceito. Você determina uma coisa, antecede. Você tem um você tem uma avaliação. Todo mundo já escutou, né? Não julgue o livro pela capa, né? Sim. Às vezes você escolhe o livro porque é bonito, começa a ler e joga de lado. E aquele livro que menos entrega na capa é o que mais vai mexer com você. A gente tem um pré-conceito, uma pré-avaliação, uma ideia formada antes de talvez conhecer. E isso é sobre vidas. É sobre talvez um dia o que você foi alcançado, a pessoa pode ser alcançada também. E isso mexe, cara, porque a gente deixa de fazer. A gente deixa. E você deixar de fazer, como eu falei no começo, vai impactar na vida daquela pessoa. E o arrependimento depois vem. E você fala, e se fosse, se fizesse. Quando entra o se, já não dá para fazer mais. Já era, passou. Eu trabalhei numa empresa, hoje está cheio dos testemunhos, né? Trabalhei numa empresa de vidro, uma das empresas de vidro, e eu esqueci o nome do piá. Mas o piá, ele era emo. Todo mundo sabe o que é emo? Ele era emo. E por algum momento a gente se aproximou assim e tal, trocando ideia. E um dia eu falei, cara, vamos lá na igreja, fazer um negócio bem legal. E eu chamei ele pra ir e eu não fui, cara. E ele foi, lá no portão. E ele foi. Era um evento que ia ter de jovens. Eu não sei por que a gente não foi, não lembro o motivo, tinha outro evento, não sei, não lembro. E ele foi. E ele chegou lá e eu nem sabia que ele tinha ido. E daí ele foi, e daí o Ângelo depois falou, veio um amigo teu aqui. Eu falei, amigo meu, cara. E daí tentando lembrar, ele é um magrinho assim, cara, eu não lembrava. Daí a gente trabalhava em turno diferente, daí depois ele veio e falou, fui lá na igreja. Eu falei, você foi? Ué, quando que você foi? Não, o dia que você me chamou. Eu falei, nossa, verdade, né, cara? E a gente trocava ideia, várias, assim, a gente conversava direto. Eu falei, lembrei e tal. E nisso foi passou os anos. Eu saí da empresa, ele ficou lá. E daí passou. Daí um dia ele me chamou no Facebook, a foto do perfil de camisa social. Dele, cara, tô indo na Assembleia de Deus, cara, tô fazendo parte do coral lá, não sei o que. Você olhava pro cara e falava, nunca na vida que ele vai entrar numa Assembleia de Deus. Nunca. E o cara se converteu, cara. Se converteu. Através de mim, não. Através de uma palavra. Eu falei, vamos lá na igreja. E um convívio, a gente sempre tá falando. E ele usava um monte de coisa errada e ele se converteu, cara. E numa igreja menos provável, que é mais rígida, né? E a gente tenta levar, vamos lá, uma bola de neve, que é mais suave, então tem coisinha assim. E ele foi pra Assembleia de Deus, cara. E aquilo, tipo, cara, encheu meu coração assim, de alegria. Por causa de uma palavra, talvez. E quantas pessoas podiam estar por conta de uma palavra que eu me omiti de falar? De uma coisa que eu me omiti de fazer. Então isso é muito sério, cara. Você fala, não estou fazendo nada de errado. Mas também você não está fazendo nada de certo. E o último texto para a gente ler. Marcos 5, Marcela, do 24 ao 34. Marcos 5. Do 24 ao 34. Você fala, nossa, mas você falou só de se omitir, não sei o que. No começo a gente começou com uma pessoa não se omitindo, disponibilizando recursos para as coisas acontecerem. Marcos 5, do 24. E foi com ele e seguiam uma multidão, uma grande multidão que o apertava. Detalhe, você já viu por onde Jesus passava, tinha uma multidão, né? Gigantesca. Então ele arrastava todo mundo. Sem ficar pedindo para ninguém, não. Só falava. Aquela pessoa que você gosta, tá perto, tá junto. E certa mulher que havia 12 anos
tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos remédios e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo ao pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Até aqui. Tinha uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, as mulheres vão entender bem melhor. Uma hemorragia que não parava, não cessava. E ela arregaçou todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, 12 anos, todo dia. A mulher já fica irritada quando ela tem um período no mês, durante 3, 4 dias ali. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? 3, 4 dias? Sim. Talvez. Em 30 dias, agora imagine isso todo dia. E fluxo. Então, gastado dinheiro, foi no SUS, não resolveu nada naquela época. Foi no ginecologista, foi em vários lugares e nada resolveu. Imagina a situação dela, imagina a vergonha que ela tinha, imagine tudo que ela tinha passado e nada resolveu. O desespero, ela perdeu tudo, ela se livrou de tudo para resolver isso. E não. E quando ela ouviu falar de Jesus, no versículo 27, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Para ela sentir, para ela poder sentir na hora que ela estava curada, e secou, na hora secou, parou. Então é uma coisa que era forte, não era fácil. Fora que nessa época ela não podia, consideravelmente, não podia tocar em ninguém pela impureza. Fora eles isso. consideravam impura esse período. Ela não podia nem encostar em nada. Sim, em outros capítulos. Na verdade, assim, ela foi reclusa, né? Ela foi meio que expulsa da cidade ali, ela tinha que ficar num lugar separado e tal. Ela não podia, porque ela era impura, quando a mulher estava naqueles dias, ela é impura, não pode tocar em ninguém chegava perto, o cheiro já era bem complicado. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Cara, tem uma multidão te apertando, você está falando quem tocou. Está todo mundo te empurrando, todo mundo está te tocando. Agora você vem falar quem tocou. E ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Ele olhava para ver quem que foi que fez. E procurando. A pessoa, ele falou, cara, não foi normal, foi diferente. Então a mulher que sabia que havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Cara, ela estava com medo porque ela não podia encostar em ninguém, ela não podia nem estar ali naquele momento. Só que ela falou assim: eu tenho que agradecer. E ela se prostrou e falou: fui eu que te toquei. Quando Jesus pergunta quem me tocou, porque ele tocou com fé, e ele sentiu que dele saiu a virtude, dele saiu cura, dele saiu libertação. Ele sentiu que aquilo que ele tinha para dar, alguém tinha para receber. E ele, em nenhum momento, ele estava fechado, com as suas mãos fechadas. Em nenhum momento ele se omitiu de nada. Bastava alguém querer. Bastava alguém ter fé. Bastava alguém se achegar a ele e pedir a ele. Foi que eu orei no começo, que a gente estava orando. A gente espera o mover de Deus, a gente espera as coisas acontecerem, a gente espera. Cara, e Jesus está passando no meio e você espera assim, ó, que faça alguma coisa. E ela não, ela tocou, ela se disponibilizou, ela abriu seu coração, ela sabia que ele estava disposto a fazer. Só que ela estava disposta a receber. E o único que não se omitiu de nada, o único que não se omite,
O único que ele estava, está e vai estar disposto a te abençoar é ele. É Jesus. É o único que está disposto a tudo. A nos perdoar, a nos chamar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E daí a gente fala, meu Deus, eu paquei de novo, eu tenho que de novo pedir perdão por Jesus. E eu sei que de novo Ele vai me perdoar. Mas é o único. É o único que não vai se omitir de nada. É o único que não vai virar suas costas para você. É o único que não vai te negar, a não ser no grande dia. Daí é diferente, é outra história. Mas ele vai te negar porque diante dos homens você negou ele. Porque você virou as costas para ele e não se arrependeu em seguida. E não chorou amargamente. E não se dispôs a fazer o que ele quer. E ele muitas vezes não te pede nada demais. Apenas o seu coração. Eu vi uma frase hoje que dizia mais ou menos assim, eu não lembro bem, mas a gente não sabe o tamanho do nosso pecado, ou do nosso foco até Jesus pedir ele. Até Jesus falar bem assim, aí agora, larga ele aí. Daí você não sabe o tamanho do teu pecado, o tamanho do teu... Aonde está o teu coração ali naquele lugar. Até ele pedir. A hora que ele pede, que você tem que abandonar mesmo e seguir ele, daí você vê o tamanho que é. O tamanho do fardo que você carrega nas costas. Você fala, não, é só um negocinho que não dá nada aqui. De estimação, pecadinho de estimação. Todo dia você vai lá dar uma alimentaçãozinha pra ele, aguinha, comidinha, faz um carinho. Tá ali. A hora que ele pede, você fala, nossa, vou ter que parar de fazer isso. Vou ter que largar a mão. Daí isso pesa. Daí vai pesar. Mas nem por isso ele deixa de te amar. Ele não ama o que você faz, mas ele ama você. Ele não ama o seu pecado, ele ama você. E ele está disposto a tudo. Mas você está disposto a tudo. Ele estava disposto a curar quem quisesse ali. Só que quantas pessoas, multidão apertando ele, apertando, e as pessoas precisando, e talvez elas falam assim, nossa, Jesus, vem orar por mim, vem aqui, estende sua mão em mim, pega em mim, gospe no chão, faz um lodo, esfrega na minha cara, me faz prosperar, me faz isso. A multidão apertando ele. E a pessoa falou, não, cara, é só eu tocar nele, é só eu tocar, é só eu encostar. É só eu encostar que vai vir. Quem que nós somos a multidão? Qual que é a disponibilidade que nós estamos fazendo? O que a gente precisa? O que a gente está fazendo? O que a gente quer fazer? O que a gente espera de Jesus? Espera uma resposta? Espera mais ainda? Mais sinais? Mais resposta? Até quando? Até quando a gente vai vir sentar, ouvir e sair e não fazer o que tem que ser feito? Até quando a gente vai se omitir das coisas? Até quando Deus vai falar, faça? E eu, tá bom Deus, quarta tem culto, sábado também. E a gente senta, escuta uma palavra, e a palavra mexe. E hoje impacta com a gente e faz isso. Não é uma palavra para você se sentir amado de Jesus, não, cara. É uma palavra para a gente se sentir revoltado com a gente mesmo. Porque o que a gente tem que fazer a gente não faz. E a palavra diz... E o mal que eu não posso fazer, isso eu faço. E eu não quero fazer, eu faço. E não é de nós, é o pecado que habita em nós. Que nos puxa para isso. Que nos tem nos levado a cometer isso. E o bem que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer, a gente não faz. A gente espera tanto quanto, que nem Pedro,
Esperou tanto que Jesus, talvez ele falou assim, nossa, eu vou correr em cima da água. E daí quando olha, está afundando. Ele vai lá, Jesus, estende a mão, puxa, leva para o barco e voa. Jonas esperava o quê? Cara, ele conhecia a palavra de Deus, cara. Ele pensou que o quê? Era para ele anunciar e acabou. Deus nem mandar outro. E tem coisa que é só você que vai fazer. E enquanto você não fizer, você vai ficar batendo cabeça assim até você obedecer o Senhor, sim. Ah, mas Deus, a palavra de Deus diz que se eu não fizer, as pedras clamarão e louvarão, com certeza. Mas tem coisas que você vai ter que fazer. Porque senão você vai ficar dentro de uma baleia, trancado lá dentro. Como Jonas diz, eu estive 3 dias e 3 noites dentro do inferno. E às vezes a gente pinta uma situação e cria uma situação. E daí fala, Deus, me tira daqui. Mas espera aí. Jonas falou o quê? Foi lá, pegou um barco e foi para o lado contrário, Tarsis. Talvez você pegou o barco errado. Talvez Deus falou, fala por aqui, você... Deus, mas eu queria aqui. E foi. E tá aí. A hora que você converter e virar o onde Deus mandou, Ele vai te tirar. Com toda certeza. E talvez você tenha um recurso guardado dentro de você e não quer disponibilizar. Porque sabe que Deus vai multiplicar e talvez você ache que não está pronto. Ou talvez você ache que as pessoas que estão em volta não mereçam isso. E nem é recurso dinheiro. Talvez é aquilo que você pode falar ou não. Feche seus olhos.